cientista pra detonar Kasparov. A experiência científica da vovó. Que tranquilidade. Olha que ideia. A vovó de Anitta, olha a cara do bem. Ai, que... Olha aqui, a galinha. Ai, tá curta, massa. Eu não quero, cara. Assim deu certo. Você tem paga, vovó. Toma copo d'água. Esse vovô detona. Ai, que tal? Depois dessa experiência, o vovô Dinamite começou a trabalhar com explosões. Oh, man! You gotta push it over, man! Eita, vovô Dinamite. Essa deu certo.